De volta com mais um vídeo de notícias aqui no nosso canal e a pergunta é a seguinte: o que acontece quando você é uma das pessoas mais famosas do mundo, mas não quer ser mais uma celebridade? Esse parece ser o conflito de Justin Bieber. Justin foi visto mal nesses últimos dias e tem aparecido sem sorrir muito em público, mais fechado já há algum tempo. Isso é notável a quem é fã e conhece ele há mais de uma década. Fontes confirmaram que recentemente ele ficou mal por causa da internação de sua ex-namorada Selena Gomez e disseram que ele sempre irá se importar com ela. Vocês podem saber em detalhes no vídeo anterior, mas segundo novas reportagens, aparentemente existem outros motivos por trás das supostas crises de ansiedade de Justin. Uma fonte próxima de Justin disse ao site da revista People que, abre aspas, ele está sentindo muita pressão no momento e isso faz ele ficar infeliz. Pessoas têm expectativas de que ele irá produzir novas músicas, mas ele não tem se sentido inspirado. Ele quer dar um tempo e não apressar por conta de trabalho. Ele sabe que com novas músicas será esperado que ele faça uma turnê e ele absolutamente não quer. No momento, ele quer ser deixado em paz com Hailey. Ele quer aproveitar estando com ela sem pensar em trabalho. Ele acha que deve ser permitido ficar de boa por mais algum tempo e isso tem causado conflitos com pessoas que acham que ele deveria estar trabalhando, são palavras da fonte ao site da People. Apesar de ter participado de singles de sucesso como Despacito Remix e o The One No Brainer, o último álbum de Justin foi por Pose em 2015. Em reportagem do site da revista US Weekly, eles dizem que Justin é um homem mudado. Uma fonte próxima de Justin disse que, abre aspas, ele se tornou uma pessoa diferente e reclusa. Ele não tem interesse em ser uma celebridade e um artista. Ele se afastou novamente, assim como ele fez há alguns anos atrás. Ele até começou a gravar músicas, mas acabou parando. São palavras da fonte que ainda diz que Justin tem muitas coisas passando pela cabeça dele e diz que, abre aspas, ele não está bem, fecha aspas, acrescentando que amigos querem que ele continue a criar novas músicas. O site diz que Bieber ficou noivo de Hailey em julho e os dois se casaram no mês passado em uma cerimônia secreta no civil em Nova York. O site ainda diz que, no entanto, parece que tudo está tornando esmagador. Abre aspas, ele tem tanto a seu favor, mas ele não se sente completo, disse a fonte da US Weekly, que ainda fala sobre o que ele sente por Selena. Abre aspas, Justin ainda ama muito Selena, mas como amigo, e está orando por ela. São palavras da fonte ao site. Vocês estão vendo aí imagens do Justin andando de skate em Toluca Lake, que é o distrito que ele está morando na Califórnia. E ainda falando sobre o suposto momento emocional que Justin tem vivido, o site Page Six está dizendo que amigos de Justin acham que ele está tendo uma crise de identidade. Um amigo de Justin lembrou o tempo onde Justin dava muitas festas em sua mansão, onde celulares eram proibidos e tinha muitas mulheres. Sobre aquele tempo, o amigo de Justin diz o seguinte, abre aspas, você pode dizer que ele não estava de todo lá. Ele estava sempre falando sem parar ou tremendo. Você poderia dizer que ele não era normal, diz um amigo de Justin, aparentemente sugerindo que Justin quase sempre ficava sob efeito de drogas. O site lembra que o próprio agente de Justin, Scooter Brown, disse em entrevista recente ao podcast The Red Pill que teve um momento que Justin estava fazendo tantas festas que Scooter pensou que ele iria morrer. Abre aspas, eu pensei que ele iria dormir em alguma noite e não iria acordar no dia seguinte devido a tanta porcaria que ele tinha em seu sistema, revelou Scooter.
O site Page Six ressalta que Justin parece ter ficado limpo e saudável após ele ter se voltado para sua fé em Jesus. E vocês sabem que Justin é acompanhado de perto pelos seus pastores, principalmente o Judah Smith, que é pastor da igreja que o Justin frequenta, a Church Home, e também o pastor Carl Lentz, que é da Hillsong Nova York e também tem estado próximo de Justin nesses últimos anos. Olha só, vocês sabem que Justin, segundo informações, se casou com Hailey, e o site Page Six lembra da relação de 7 meses que Justin e Hailey tiveram em 2016, e falando ao site, uma fonte identificada como amigo de Hailey disse que ela não estava pronta para desistir dele. A fonte diz o seguinte, abre aspas, ela estava super obcecada por ele, Justin estava tentando voltar com Selena e Hailey não conseguiu superar isso. Ela não falaria com outros caras, não namoraria outros caras, não gastaria tempo do seu dia com outros. Ela queria demonstrar como ela era religiosa, eu acho, só para que isso atraísse o Justin, fecha aspas, são palavras da fonte ao site. O site diz que publicamente Hailey estava super bem, que enquanto Justin tinha voltado com Selena em outubro do ano passado, Hailey Baldwin estava com Shawn Mendes, que segundo o site é um popstar canadense bastante comparado com Justin. O site Page Six ainda diz que se esse era um plano para trazer Justin de volta, pareceu funcionar. O tatuador John Boy, amigo de Justin, ao site The Post, elogiou a relação de Justin e Hailey. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu já estive com muitas ex-namoradas de Justin e eu ficava tipo, cara, eu não sei, mas com Hailey eu sempre soube. Eles são a mesma pessoa, eles são bobos, ouvem a mesma música, curtem as mesmas marcas de roupa, eu apenas sinto que eles são feitos um para o outro, fecha aspas, são palavras do tatuador John Boy. O site Page Six diz que algumas pessoas próximas de Justin, no entanto, estão preocupadas que ele tenha se apressado muito em se casar com Hailey e esteja descontrolado. Por telefone, o avô de Justin, George Bieber, disse que ele não soube que Justin teria se casado. Ele disse que, abre aspas, não me contaram, ele tem idade suficiente, eu acho. Eu era jovem quando me casei, mas não durou, fecha aspas. Falando de como Justin tem lidado com a fama ultimamente, o site relembra que ele disse em 2016 que se sentia como um animal em um zoológico ao anunciar que ele não iria mais tirar foto com fãs, e que Justin chegou a pedir fãs que abaixassem seus celulares e agissem como pessoas normais por um segundo. Porém, isso é algo que mudou já há algum tempo. Quem acompanha o canal sabe que Justin voltou a tirar foto com fãs, mas isso não significa que às vezes ele não se sinta aparentemente desanimado com tantos selfies. O site diz que Justin, que antes vivia em festas, atualmente está resistindo à fama e todas suas armadilhas, e uma fonte que trabalhou na equipe de Justin aparentemente sugeriu que essa mudança pode estar causando uma confusão. Abre aspas, eu acho que ele está tendo uma crise de identidade, fecha aspas, disse a fonte ao site. Olha só, segundo reportagem do Daily Mail, Justin Bieber e Hailey Baldwin fizeram uma visita à casa do pastor Carl Lentz em Beverly Hills na quarta-feira. O site diz que o casal buscou orientação do líder espiritual após a notícia de que a ex-namorada de Justin, Selena Gomez, havia sido transferida para uma clínica psiquiátrica. Isso foi antes deles terem sido vistos no carro, onde Hailey estava dirigindo, e Justin pareceu estar chorando, e o site diz que Hailey estava consolando Justin e ouvindo o que ele tinha a dizer. Olha só, gente, pelo que a gente viu, tem muito mais coisas na cabeça de Justin do que apenas a preocupação com a internação de Selena. É muito difícil alguém famoso do nível de Justin não querer mais ser uma celebridade. Daí vocês imaginam o conflito que ele deve estar passando nesse momento. Já sobre a preocupação dele com Selena, muita gente falou nos comentários aqui no canal que não é porque a pessoa sente falta ou se preocupa com uma ex que ela quer voltar com a ex ou que ela não está feliz no seu relacionamento atual, e eu acho que isso é verdade, eu concordo. Justin me parece muito feliz com a Hailey, e isso não significa que ele não esteja enfrentando outras dificuldades, e pelo que parece e pelo que as fontes também disseram, ele está. Vamos torcer para que ele fique bem e que ele possa voltar a lançar novas músicas o mais breve possível, mas que antes de tudo ele seja feliz, porque é isso que Beliebers querem, não é mesmo? Justin anda tão cabisbaixo ultimamente, o nosso sonho é ver ele voltar
voltar a ser aquele Justin feliz de antes, sem drogas, como nessas imagens desse clipe, porque vale lembrar que quando o Justin estaria sob efeito de drogas nas festas que ele dava na mansão dele, as festas não eram filmadas, segundo o que a fonte disse anteriormente, e a fonte inclusive disse que celulares eram proibidos. Mudando de assunto, falando agora de Selena Gomez, nos vídeos anteriores nós falamos que fontes confirmaram que as notícias do casamento de Justin e Hailey foi um dos motivos que deixou a Selena mal ultimamente. Obviamente teve outros motivos emocionais e de saúde. Em reportagem do site da US Weekly, uma fonte disse que Selena sente muita pressão e responsabilidade por outras pessoas em sua vida. A fonte diz que, abre aspas, Selena é genuinamente tão legal, atenciosa e doce, mas ela se sente responsável por muitas outras pessoas desde muito jovem. É muita pressão. Ela é sensível e não quer fazer uma grande coletiva de imprensa e ser questionada sobre coisas que ela não quer falar. São palavras da fonte, que ainda diz que as notícias de que Selena teve um colapso emocional não é muita surpresa para muitas pessoas que têm trabalhado com ela. Uma segunda fonte, no entanto, diz que Selena não mostrou sinais de que estava lutando contra depressão ou outra coisa durante trabalhos recentes. É o que informou a fonte, continua dizendo, abre aspas, ela parecia tímida e um pouco nervosa, mas nada parecia errado. Selena parecia animada com o que estava fazendo, é o que diz a fonte ao site da US Weekly. Fontes ligadas a Selena disseram ao site The Blast que nas semanas que antecederam a sua hospitalização, Selena estava focada exclusivamente na música e dando os últimos retoques no seu novo álbum, que, segundo informações do site, é profundamente pessoal para Selena e foi inspirado pelos recentes acontecimentos de sua vida, incluindo o transplante renal que salvou a sua vida. Mudando de assunto, vocês estão vendo imagens aí de Justin e Hailey, novas imagens deles na festa do pastor Judah Smith, que aconteceu alguns dias atrás, e Justin Bieber e Hailey Baldwin foram vistos de carro na Califórnia. Vocês estão vendo imagens deles aí em Los Angeles, e o Justin e a Hailey pareciam estar felizes. Vocês estão vendo as imagens aí. Nesta imagem, Justin e Hailey parecem estar sorrindo. Nosso vídeo vai terminando por aqui. Eu realmente torço para que Justin Bieber volte a cantar e a lançar novas músicas o mais breve possível. Deixe nos comentários a opinião de vocês. Eu recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores aqui do canal. Se você não é inscrito, se inscreva, marque o sininho para receber as notificações. Até a próxima. Tchau, pessoal. Yes, I know I'm crazy about you, crazy about you.